Bem-vindos! Eu sou a Tatiana e você está dentro do Invisível. Nesse vídeo eu vou fazer o resumo do 7º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 7. México. As cidades sepultadas de Niven. Deixando os Estados Unidos, vamos agora visitar o México. Uma das descobertas arqueológicas mais notáveis e, sem dúvida, a mais preciosa, foi realizada por William Niven, geólogo no México, que a revelou há alguns anos. Mas, como todas as demais descobertas americanas, ela não foi levada em consideração pelo mundo científico. A descoberta de Niven tem duplo significado. Não somente faz ao mundo revelações sobre o homem pré-histórico e faz recuar sua civilização para muito antes na era terciária, milênios antes que se erguessem as majestosas cadeias de montanhas que dominam as planícies, mas também ela nos ensina quando se formaram os grandes cinturões gasosos e se elevaram às montanhas. Ela demonstra que raças extremamente civilizadas suportaram as erupções vulcânicas mais terrificantes que a Terra já conheceu. Ela demonstra que o homem já existia e era civilizado dezenas de milhares de anos antes da era glaciária geológica e do pré-homínida europeu do Pleistoceno. Num perímetro de quase 6.000 quilômetros quadrados no Vale do México, de Texcoco a Alueplanta, existem milhares, sim, milhares de fossas de argila. Essas fossas me permitiram descobrir uma imensa ruína. A menos de 5 quilômetros desta localidade, encontrei um antigo leito de rio, hoje seco, e na areia e no cascalho descobri milhares de figurinhas de terracota e de barro, cujos rostos representam todas as raças da Ásia Meridional. Os astecas são a última raça importante do México e, sem dúvida, a última a atravessar as fronteiras deste país por ocasião desta maravilhosa emigração que povoou a América do Norte em tempos esquecidos. Em todo o Yucatán e no âmago da América Central, predominava uma raça branca. Foram chamados de maias. No norte da península de Yucatán, todos os vestígios indicam que a massa dos primeiros colonos era mongoloide. As flores amarelas foram descobertas em uma tumba e afirma que era um costume comum a todas as antigas raças do México. Quando se descobrem cidades pré-históricas, sepultadas umas sobre as outras,
Os arqueólogos empregam os termos primeira, segunda e terceira civilizações para designar a ordem que elas foram encontradas. Isto às vezes pode enganar ao leigo, pois poder-se-ia supor que a terceira é a mais recente e a primeira a mais antiga. Elas são numeradas a partir da superfície. Assim, a primeira das cidades descobertas, a que se encontra mais perto da superfície, representa a civilização mais nova, e a mais profunda é naturalmente a mais antiga. Em geral, as cidades sepultadas são pré-históricas. As cidades pré-históricas pertencem à primeira grande civilização. As cidades mexicanas sepultadas de Níven e a Troia antiga de Schliemann são exemplos de cidades pré-históricas. Herculano e Pompeia são duas exceções. Embora fossem sepultadas, sua história é conhecida, logo não são pré-históricas. Mas se muitas cidades da primeira civilização se acham enterradas, restam vestígios de outras cidades em cima do solo. Baalbek, na Ásia Menor, e as velhas ruínas maias do Yucatán, por exemplo, assim como os vestígios da Polinésia. As cidades pré-históricas de Níven pertencem todas à primeira civilização e se encontram muito perto do México, construída na civilização atual. Durante a primeira civilização, a cidade de Níven foi reconstruída 2 vezes. Níven diz que a cidade que se encontra sepultura na maior profundidade estava coberta de cinzas vulcânicas, mas não menciona a presença de lava sob qualquer forma. Pode-se então pensar que a lava do vulcão não atingiu a cidade que se encontra mais abaixo. É evidente que este ou estes vulcões estavam muito perto, já que as cinzas caíram em quantidade suficiente para sepultar a cidade. Mas as cinzas por si só não poderiam ter causado uma destruição como a descrita por Nífen. Devemos então procurar outra causa para explicar as paredes desmoronadas e os tetos rachados. Imaginar-se-á naturalmente um tremor de terra que precedeu e acompanhou a erupção do vulcão, fazendo a terra ondular e fender-se. O manuscrito troano, ao descrever os tremores telúricos de um período mais recente da história terrestre, observa, abre aspas, sendo sacudidos constantemente pelos fogos do subsolo e estando enclausurados, eles levantaram e abaixaram a terra várias vezes. Fecha aspas. Encontra-se no Codex Cortesianus, abre aspas. A terra tremeu e se sacudiu, como as folhas de uma árvore na tempestade. Fecha aspas. O documento de Lhasa repete esta mesma frase. A água, as grandes ressacas que carregam em suas vagas cataclísmicas as pedras dos caminhos e as arrastam até que as vagas se quebrem. Aí estas rochas formam aluviões,
ficando no fundo as mais volumosas, depois os seixos, o cascalho e, por fim, a areia. Esta camada cobre a primeira e a segunda das cidades sepultadas. É evidente que ela foi levada até lá por vagas gigantescas do oceano. Ora, encontramos estas cidades a mais de 2.000 metros de altitude, cercadas de montanhas que se elevam a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Nenhum cataclismo, nenhum maremoto puderam lançar vagas de altura tal que atingissem o planalto elevado que forma o vale da Cidade do México, e menos ainda poderiam ultrapassar os picos que circundam a planície. Ora, temos duas camadas aluviais. Significa, pois, que o maremoto fustigou esta terra 2 vezes, senão 3. As camadas sedimentares nos servem de prova indiscutível de que por 2 vezes, talvez com milênios de intervalo, vagas gigantescas varreram esta terra, destruindo tudo em sua passagem. As vagas cataclísmicas que flagelaram as cidades 1 e 2 tiveram seu ponto de partida muito longe de lá, pois haviam perdido muito de sua força quando as atingiram. Isto nos é demonstrado pelo tamanho reduzido das rochas e pela presença de areia na camada que as cobre. Ora, estes depósitos de pequenas rochas, de cascalho e areia, provam, sem lugar a dúvidas, que na época deste terremoto a Terra se encontrava a apenas alguns metros acima do nível do mar. No tempo em que estas cidades floresciam, não existiam montanhas, nenhuma terra entre a Cidade do México e os 2 oceanos, e o planalto onde se encontra hoje a capital do México não se elevava à sua altitude atual de mais de 2.000 metros. É possível que naquela época todo o México fosse uma planície, cujo pico mais alto não devia ter mais que uns 50 metros. Se as montanhas atuais tivessem existido no tempo em que essas cidades floresciam, ou se o Vale da Cidade do México se situasse em sua atitude atual, teria sido completamente impossível que um maremoto ou uma maré gigantesca as atingisse, e ainda menos possível que tivesse força suficiente para arrastar o material que as soterrou. Segunda grande descoberta de Niven. Numa região rural situada a 7 ou 8 quilômetros a noroeste da Cidade do México, entre os objetos que foi desenterrado havia 2.600 tabuinhas de pedra com mais de 12.000 anos. Nessa incrível coleção, muitas tabuinhas fazem alusão direta a Mu. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!